O Clube do Medo apresenta. Cara, é o seguinte, eu vi um vídeo no seu canal e eu fiquei muito curioso. São as 10 maneiras de acessar Sete Além. Ah, sim. Esse vídeo é muito bom, inclusive. Eu coletei dos relatos que eu tenho no canal. Atualmente são mais de 400, quase 500, que estão no canal, mas eu tenho mais de 8.000. Eu fui selecionando, como que as pessoas relatam que vão pra esse universo paralelo, né? Exatamente. Porque, vez ou outra, parece alguma coisa meio fora da curva, mas geralmente existem umas maneiras meio que comuns nos relatos. Então, assim, atravessei um túnel, virei uma esquina, entrei no elevador, consumi alguma bebida. Não, nada alucinógeno, não é isso, mas bebi alguma coisa. Ou toquei em um objeto, ou deitei em uma cama, ou através de sonho, ou através de viagem astral. Então, eu fui listando cada um desses métodos, junto com alguns amigos que me ajudaram a peneirar como essas pessoas foram. E geralmente dão esses daí que eu falei agora, assim, exemplificando, que são as maneiras de você ir para esse universo que eu tenho nos relatos, que é a única fonte de informação que a gente tem, né? Interessante. É legal você realmente pontuar que é um universo paralelo. Eu acho que é quase impossível as pessoas não saberem o que é Sete Além, mas sempre tem um outro ali que ainda não sabe do que a gente tá falando, né? Sete Além é um universo paralelo que o Luciano ele teve acesso, digamos assim, nos anos... Não foi lá nos anos 90, não foi, Luciano? Isso, exatamente. Você lembra até o... Qual que ele era né? aqueles dourados azuis da CMTC, que tinha muito na época, hoje em dia não existe mais. E a gente entrava por trás do ônibus e tinha a catraca no meio. E eu tava voltando da faculdade numa tarde de outubro, 94. Dei o sinal pro ônibus parar, mas eu nem li o nome dele, porque não precisava ler. Era um local onde eu sempre pegava ônibus, voltando da faculdade, e todos os ônibus iam sempre numa reta até a estação. Então, não tinha esse problema, né? Eu não olhei. A única coisa que eu deveria ter notado que estava estranha é que ninguém mais... Era um horário de pico, né? Perto do almoço. Muita gente era para ter subido comigo, mas não. Só eu dei sinal, apesar do ponto estar lotado, e só eu embarquei. Quando eu entrei, o ônibus tinha algumas pessoas, eu sentei ao lado de uma mulher e eu estava de fone de ouvido e tal. E a mulher ficou me cutucando e falando alguma coisa. Eu não entendi o que era. Tirei o fone, perguntei o que era. Ela falou, você não vai para Sete Além, né? Desce do ônibus. Eu não entendi nada. Falei, como assim? Sete Além, o que é isso? Ela falou, desce do ônibus, menino. Esse ônibus tá indo pra Sete Além. Nisso, outras pessoas no ônibus me falaram também, desce? Desce, meio que me apavorando. Até o próprio cobrador gritou pro motorista, vai descer. O ônibus freou ali na Domingos de Moraes, Vila Mariana. Eu levantei constrangido, olhando pra todo mundo, e as pessoas estavam me olhando feio. E ainda algumas continuaram falando, desce que é melhor, esse ônibus vai para Sete Além. E eu desci. Então, assim, o interessante é que eu não fui para esse tal local. Outras pessoas mandam relatos que foram. Eu não fui, eu quase fui. Mas esse relato de quase ir talvez deu uma credibilidade tão grande que desde 94 eu fui recolhendo relatos de outras pessoas. Porque aí em 94 você não contou pra ninguém. Você imagina que você chegou em casa confuso. Eu contei pro meu pai, na época eu tinha uma namoradinha ali, contei pra ela, a gente deu risada. Não pensei em universo paralelo, nem passou pela minha cabeça. Eu achei estranho, meu pai pegou o guia de rua, a gente olhou se existia algum bairro, alguma empresa, qualquer coisa chamada Sete Além ou com um nome parecido para poder localizar. Nada. Esquecemos da história, mas não esquecemos a palavra. Então a gente ficou usando essa palavra para muita coisa na minha vida pessoal. Tive uma banda Sete Além. Olha. Vamos fazer um time? Sete Além. Aí mudava o nome do time depois. Tive um animal de estimação. Um amigo meu teve um animal de estimação e pôs o mesmo nome também. Então a gente usava pra gente, brincando. Nem pensava que era nada ligado a isso. Isso na década de 90. Usamos muito. E aí, nos anos 2000, já estava cada um na sua vida, trabalhando, eu quis criar uma comunidade no Orkut, mas não era para falar sobre isso. Era para reunir os meus amigos. Então eu criei a comunidade chamada Sete Além. Para os meus amigos entrarem, para a gente falar das nossas coisas, onde cada um estava, como estava cada um, trabalhando ou não, morando ou não, namorando, casado, para falar da gente. Só que eu coloquei um nome que era comum da turma, né? Só que a partir daí começaram a pedir para entrar e mandar scraps, tentando entrar na comunidade. Pessoas variadas do país todo. Uau. Algumas só pediam para entrar, outras pediam para entrar e perguntavam, onde você ouviu esse termo? Outros pediam para entrar e já escreviam um relato. Não, porque minha avó contou que no sítio tinha um buraco e a mãe dela dizia que levava para Sete Além.
O outro cara falava, não, meu amigo é office boy aqui na cidade, motoboy aqui na cidade, e ele se perdeu num bairro que ele conhece como a palma da mão dele e ficou umas 2 horas preso nesse bairro sem conseguir sair da moto, que o pessoal identificou como Sete Além. Então começou a chegar relato assim. Eu falei, pô, isso é muito mais legal do que congregar com os meus amigos. Criei outro grupo para meus amigos, chamado Vila Carioca, que era onde a gente morava. Eles foram para lá e eu deixei esse bando de estranho lá comigo. Fiquei batendo papo com eles, peguei amizade com eles. O grupo cresceu muito. Copiei muito relato pra mim, pedindo autorização. Todos autorizaram. Todos que eu conto autorizaram. E aí, meu, já era. Cara, então é uma história muito interessante, porque é o seguinte, não é uma coisa que um exemplo, tá? Porque as pessoas podem falar, o Luciano deve ter viajado, escreveu lá na casa dele ali, Sete Além, então... Não, mas olha que interessante, ele criou uma comunidade no Orkut pra ele e os amigos dele participarem ali, colocou esse nome em comum e as pessoas naquela época já procuravam sobre Sete Além. Então já realmente ouviu a avó falar, pô, será que mais alguém viu? Ouviu, né? Então porque é o que você falou, não era algo que passava na TV, um ponto em comum que você fala, já ouviu falar Sete Além? Então é interessante porque não foi forçado, então foi uma coisa orgânica. Tem 2 pontos que você falou aí que é interessantíssimo, que é assim, um ponto é, eu não teria força de comunicação para fazer todo mundo conhecer. Vou falar 3 pontos, na verdade. Eu não teria essa força de comunicação. Segundo, você quando começou o vídeo hoje, você falou, você já conhece, é difícil alguém não conhecer. Muita gente não conhece. Sério? Muita gente conhece o assunto e não sabe que tá na internet o assunto. Principalmente gente mais velha. Gente que não tá habituada a ver vídeos no YouTube ou entrar em comunidades, que usa a internet para coisas mais simples. Elas têm histórias sobre Sete Além e não sabem que nós estamos falando disso. E você que não conhece, nunca ouviu falar no termo, pergunta pro seu primo mais novo, pro seu filho, que ele já conhece, com certeza. E pergunta pros mais velhos da sua família que já tiveram experiência, com certeza. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.